Vamos pegar então agora o Bitcoin moedinha da praia. Vamos pegar aqui BTC/USD. Então no gráfico do Bitcoin, a moedinha da praia, nós temos topos e fundos descendentes ainda, com uma pequena alta de ontem para hoje. Então pequenos dias de alta, ainda bastante enfraquecido, sem interesse comprador real, com uma demanda bem lá embaixo. Então a demanda está bem baixa. Isso aqui pode ser apenas um movimento de alta para o preço continuar caindo. Lembrando que o mercado anda em ondas, onde é um movimento que o mercado pode parar caso ele se segure, né? Então realmente 18 mil dólares é a primeira principal resistência do Bitcoin, quiçá se for chegar lá, porque o Bitcoin está muito enfraquecido nesse ciclo, muito mais enfraquecido que o Ethereum, por exemplo. Então ele ainda segue fazendo topos e fundos descendentes, ainda mantemos a tendência de baixa, mas eu espero que a gente já esteja vendo o enfraquecimento da tendência vendedora, tá? Então o que eu mais quero ver ao longo dos próximos dias e próximas semanas é ele realmente chegando, adentrando em dezembro, indo para janeiro, com uma possibilidade de uma reversão de tendência de curto prazo, um rally de alta, né? Então esse é o movimento que eu quero tentar capturar, caso o mercado realmente a tendência de baixa comece a ficar extremamente enfraquecida. Essa tendência pode ficar e se manter enfraquecida caso não tenha mais nenhuma quebradeira, não tenha venda de bitcoins a mercado. Caso tenha essa insolvência e essa quebradeira e essa venda a mercado, a gente pode ainda ter mais uma grande queda que poderia fazer o preço realmente buscar os 9 mil dólares a 12 mil dólares. E que realmente seria aquela agulhada, né? Porque nós temos muitas ordens de pessoas querendo comprar Bitcoin já no nível de 14 mil dólares. Então, toda vez que o preço se aproxima de 14 mil dólares, nós já temos bastante ordens de investidores antigos colocando ordem passivas em corretoras para comprar Bitcoin nesses níveis desejados. Geralmente é isso que os maiores fazem. Beleza? Então, ainda temos tendência de baixa, ainda não rompemos o topo anterior. Para a gente começar a indicar uma reversão verdadeira de tendência, a gente tem que superar a máxima dos dias anteriores, ou seja, o último topo. Então, uma reversão verdadeira passa-se pela reversão do topo anterior. E aí esse é o primeiro sinal indício que precisa. Então, qualquer alta que aparece agora pode ser apenas um pulo do gato morto, né? Um pulo do gato morto, e pode ser um risco, né, de você comprar e tomar na cabeça mais prejuízo. Então, se você quer ter mais confirmação de que o mercado tende a reverter, basta você utilizar o padrão de bump and run, que é o padrão de reversão de curto prazo aqui, que é você pega os topos anteriores e marca eles com uma linha de tendência de baixa. Então, enquanto o preço estiver, mesmo com uma alta recente, ele estiver abaixo dessa linha, ele ainda mantém uma estrutura de tendência de baixa. Você então fica arriscado a estar em um ativo, exposto a um ativo que está perdendo valor ao longo do tempo e continua perdendo valor ao longo do tempo, mesmo com altas temporárias que podem durar uma semana, um mês e assim por diante. Então ainda temos essa estrutura de bear market. Esse é o complicante, tá? Detalhe importante também, aqui é rastro de Smart Money, porque aqui é um triângulo simétrico. Então onde tem triângulo simétrico, tem geralmente rastro de Smart Money. O preço realmente ele pode chegar até a ponta desse triângulo e depois voltar a cair, né? 18 mil seria a minha primeira resistência, a resistência do Smart Money seria os 19 mil, praticamente aí os 20 mil dólares por unidade no caso do Bitcoin, tá? Então o mercado ele pode subir no curto prazo até chegar nesse ponto, ou ele pode vir cair direto, já enfraquecido. Eu acredito mais nessa tese de que ele está ainda muito enfraquecido, que pode ter uma insolvência a qualquer momento e pode ter uma venda de bitcoins a mercado a qualquer momento, certo? Ele já realizou o long squeeze, que foi esse movimento aqui. Não sei se vai ter outro long squeeze pior do que esse, como o que aconteceu no Covidão, com uma queda de 50% dentro de um dia. Não sei se esse vai ser o caso do Bitcoin. É impossível prever isso. Mas, claro, que se a Grayscale colocar bitcoins a mercado para vender, que fazem parte daqueles 600 mil bitcoins que estão no fundo da Grayscale, pode realmente acontecer uma queda motivada aí pela insolvência dessa corretora, tá? Da Genesis. Bom, senhores, além disso, então, nós temos o seguinte, eu quero só pegar o resultado aí do Banco Suíço. O Banco Suíço parou de emprestar, então,
parou de emprestar dólares para bancos que estavam solicitando empréstimo. A gente tinha visto aí um número de entidades bancárias, 17 entidades bancárias solicitando dólares de empréstimo. Depois da elevação da taxa de juros, nós tivemos ainda zero, né? Ou seja, não tivemos uma continuidade. Então, temporariamente, momentaneamente, podemos dizer que os bancos, né, essas entidades bancárias, elas não estão insolventes, pelo menos temporariamente, é o que mostra aqui. Não sabemos se vai acontecer na próxima semana, toda semana é atualizado esse leilão para solicitar dólares para bancos centrais menores solicitarem empréstimo para o banco suíço. Então esse é um dos indicadores também que eu gosto de dar uma olhada em situações de recessão, porque em 2008 e no período do Covidão nós tivemos aí um período recorde de semanas após semanas, instituições bancárias solicitando empréstimo, uma quantidade de bilhões de empréstimos todas as semanas. Então agora realmente deu uma estabilizada, tá? Com essa estabilizada, supostamente, o risco de insolvência de algum banco maior pode ter diminuído grandemente e a gente pode talvez ter segurado um pouco o mercado para um cenário de lateralidade no mercado tradicional. Então o mercado tradicional ele tem seguido aí uma tendência de alta de curtíssimo prazo. Bitcoin e Ethereum não acompanharam essa alta do mercado tradicional. Nós estamos vivendo um descolamento do mercado tradicional do mercado de criptomoedas, coisa que não acontecia já há bastante tempo. Eles estavam completamente correlacionados e agora eles estão perdendo a correlação. E aí eu vou falar um negócio legal para vocês. Quando os mercados, quando o S&P 500 e o Bitcoin e o mercado de cripto, eles perdem a sua correlação, eles começam a ficar descorrelacionados, ou seja, o S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, elas sobem e o Bitcoin cai, ou faz o oposto, né? Justamente o S&P 500 cai e o Bitcoin sobe. Quando nós temos essa descorrelação acontecendo, geralmente é próximo de reversões majoritárias de tendência, tá? Por isso que eu estou comentando com vocês. O que me interessa hoje é saber e acompanhar a tendência semanal do Bitcoin e ver se ela vai começar a ficar enfraquecida, essa tendência de baixa. Se ela começar a ficar enfraquecida, eu já começo a entender que a gente pode pegar um movimento contrário, né, que é um movimento fora do que todo mundo espera, que é um movimento de baixa. Hoje a maioria dos investidores aguarda por mais queda, mas o ideal é que essa queda, se ela acontecer, ela venha com menos velocidade e com mais lateralidade, porque se ela vir com mais lateralidade e menos velocidade, menos quedas repentinas e menos insolvências acontecendo, menos vendas de Bitcoin a mercado acontecendo, vai chegar um momento em que os compradores vão conseguir equilibrar a demanda por esse ativo e nós podemos ter qualquer entrada de capital pode fazer o preço do ativo voltar a subir violentamente. Então é aquela história, a gente continua caindo, continua em bear market, mas o Bitcoin ainda não fez o pullback até os $28.000, que é a primeira resistência, que foi um suporte perdido no passado. Então eu ainda acredito que a gente possa ver o enfraquecimento da tendência de baixa caso não aconteça uma nova quebradeira no mercado, nova insolvência. Mas o risco existe. Hoje, quanto mais exposto no mercado cripto, pior, tá? Então não se exponha demais, não compre e coloque todas as reservas financeiras, não tome empréstimo para entrar agora, tá? Tome muito cuidado, porque a gente não sabe quanto tempo vai levar ainda esse bear market. Continuamos fazendo topos e fundos descendentes, continuamos dentro de um contexto de desvalorização do nosso capital exposto em criptomoedas. Por isso que se você quer usar a estratégia de comprar aos poucos para o longo prazo, vai fazendo uma vez por semana, uma vez por mês, com uma pequena parte do seu capital, seja 10, 15, 20% daquele dinheiro que não vai te faltar para você estar dentro do mercado, mas ao mesmo tempo não exposto à ruína, tá? Porque se você colocar toda a tua grana e o mercado cair mais 50%, você vai se apavorar, você vai aceitar vender no prejuízo. E nós já estamos num contexto em que o mercado já está aceitando vender no prejuízo grandemente. Então, em algum momento, em breve, na minha opinião, essa é só minha opinião, eu acredito que nós podemos ter um enfraquecimento do bear market temporariamente para fazer um rally de alta, que pode durar alguns meses, mas ainda precisa chegar nesse ponto, ainda não chegou. Então, e exige muita paciência dos investidores. O dólar, só para a gente finalizar, então o dólar
Ele voltou a ter uma pequena queda agora, recente, né? Se ele começar a entrar em tendência de baixa, isso pode motivar o mercado cripto a se valorizar, mas o mais comum é acontecer realmente, né? Enquanto tiver apertamento quantitativo, a gente voltar a testar pelo menos um pouco mais o dólar na região de suporte que foi perdido. Se ele inverter essa tendência, nós podemos, ou se o dólar ficar enfraquecido temporariamente, né? Nós podemos ter o início aí de um rally de alta temporário no mercado de criptomoedas, claro que contando com que não aconteça a insolvência escalonada, né, ou em forma dominó, derrubando empresa após empresa e criando uma grande insolvência. O grande problema, pessoal, que eu tenho receio é que hoje o mercado de criptomoedas ele é o mercado mais especulativo do mundo, mais especulado do mundo. Então todo mundo quer ganhar dinheiro rápido e fácil com o mercado de cripto. Por isso mesmo que ele pode ter esses estouros e durante o crescimento da tecnologia, da inovação e da adoção do Bitcoin e de outras criptomoedas como o próprio Ethereum, eu acredito que nós vamos passar tranquilamente por cenários muito semelhantes no futuro. Então, por ser um mercado muito novo e ele está em fase de crescimento, ele vai passar por esses tombos, tá? Então não se apavorem, é o mercado mais volátil do mundo. Eu não conheço outro mercado mais volátil do que esse, né? Então, para você poder sobreviver, você tem que aprender a lidar com a volatilidade e aceitar que em alguns momentos você vai ter que estar com uma exposição bem inferior e outras vezes você vai ter que estar com exposição muito maior para tentar se beneficiar das altas desse mercado. Beleza? Como é o mercado mais especulado do mundo, como é um dos mercados que mais cresceu nos últimos 12 anos em fase de expansão econômica, é muito comum ele também ter uma grande queda e uma grande, vamos dizer assim, uma grande fase de depreciação dos preços e desinflação e até mesmo sair um pouco esse estímulo exacerbado de capital. Isso tudo combinado com quebradeira de empresas que se alavancaram durante o período de alta. Certo? Então se protejam, façam as coisas aos poucos, com calma. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço